Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e hoje eu vou provar que Young Adult é um gênero bom sim e vou dar 5 livros pra vocês lerem e depois virem me contar se vocês não ficaram apaixonados por esse gênero também. Bom, gente, antes de falar sobre esses livros, então, gostaria de lembrá-los que se vocês tiverem interesse em comprar estes que eu falar ou qualquer outro livro pelo site da Amazon, o link de compra vai estar aqui no box de descrições. Se vocês comprarem com esse link, vão estar ajudando muito no crescimento do canal. Se é novo por aqui, já se inscreve aí pra ficar por dentro das novidades e também dá uma curtidinha no vídeo que me ajuda muito a entregar pra mais e mais pessoas esse conteúdo. Bom, gente, eu venho falando que eu não tenho vergonha na minha cara, né? Porque eu tenho 27 anos e fico lendo livro de jovenzinho, porque o meu espírito de jovem sempre vai estar aqui dentro do meu coração e eu amo livro de jovem. Às vezes as pessoas pensam, tá, mas esses livrinhos jovens, o que traz pra gente? O que ensina pra gente? E eu vou mostrar pra vocês 5 livros aqui que me ensinaram muitas coisas, apesar de se tratarem de adolescentes no ensino médio, eles me trouxeram muito conhecimento com a vivência que eu pude viver junto com eles no decorrer da história. Então eu vou contar pra vocês basicamente um resuminho, que já tiver resenha deixo nos cards pra vocês conhecerem, mas eu vou contar um resuminho então dessas histórias, o que elas trouxeram pra mim, do que encheram meu coração, porque apesar de serem livros jovens, gente, enche o coração de alegria, às vezes de angústia, dependendo do tema que o livro fala, mas eu acho que ensina muito. E é muito importante que jovens, muito mais jovens do que eu, leiam esses livros. Talvez com esses exemplos consigam aprender um pouco mais sobre algum problema que esteja passando, que às vezes você vê uma pessoa passando, né, ali no livro e vivendo aquilo, consegue dar uma luz pro problema. Bom, vou começar com um livro que eu li esse ano, e entrou para queridinhos do ano já tem resenha dele e do segundo aqui no canal. Foi um livro que pra mim foi maravilhoso, ele também trouxe bastante reflexão sobre muitas coisas. Eu me identifiquei muito com a personagem aqui, com a protagonista, porque ela perdeu a mãe dela e eu também perdi a minha, então eu me vi muito nela aqui, em vários momentos, né, de se tentar se encontrar pela falta que faz, né, enfim, uma mãe. E é o livro Aos Perdidos com Amor, da Bridget Cameron. Aqui a gente viu que essa história então de uma protagonista que ela perdeu a sua mãe, ela era fotógrafa, ela fotografava cenas de guerra, enfim. Ela acabou morrendo num acidente e ela costumava trocar cartas com a sua mãe, então depois que a mãe dela morre, ela começa a escrever cartas e deixar no túmulo pra mãe dela, então como se fosse uma forma de diário ali pra estar conversando com a mãe dela, mesmo sabendo que não seriam respondidas. E aí vai entrar o Declan, que é o protagonista, né, masculino da história. Ele tá cumprindo uma... Ai, como que é o nome quando a pessoa... Ele não é preso, mas ele tem que cumprir um trabalho voluntário por conta de uma coisa que ele fez. E o trabalho dele é cuidar e limpar lá do cemitério. Então ele vai acabar encontrando essa carta que a protagonista deixou pra mãe dela no túmulo e ele vai responder a carta. Então eles vão começar a se comunicar através dessas cartas. Depois, claro, vai passar para outros meios de comunicação, mas eles não sabem quem eles são. O Declan, ele estuda na mesma escola que a protagonista. Eu esqueci o nome dela, tá, gente? Por isso que eu tô falando protagonista. Então, ele tem uma fama um tanto quanto complicada na escola, porque, né, ele praticamente foi preso e aconteceram algumas coisas no seu passado, em questões de problemas com o seu pai. Ele também perdeu a sua irmã faz pouco tempo, então ele sabe como é perder alguém, ele está vivendo esse sentimento de luto, assim como a protagonista. E eles vão começar a ter uma ligação ali, né, claro que vai ser todo aquele clichê um pouco mais jovem, mas eu acho que traz muito aqui da esperança, sabe, da gente, por mais que aconteçam coisas terríveis na nossa vida, a gente se encontrar, a gente se apoiar em alguém, em alguma coisa que vá trazer coisas boas pra nossa vida. Os dois protagonistas aqui estão super quebrados. Pensa, ela perdeu a mãe dela e ele, a irmã dele. São pessoas que, assim, são a nossa família, são um tudo pra gente. Então foi muito legal de ver esses dois como adolescentes do ensino médio, ali no final do ensino médio, todos quebrados, fora os outros todos os problemas que eles têm que enfrentar dentro de uma escola, de questão de bullying, questão de várias coisas. Então traz muita lição, a força do que eles carregam aqui nas costas e o que eles aprendem com isso. E eu acho que é super, super válido pra gente dar uma chance, sim, porque é incrível. Aí também falando um pouquinho sobre isso de luto, de perder, né, de perda, enfim, de pessoas jovens, a gente vai ter o livro Querido Evan Hansen, da Val Emmett, com Steven Levinson, Ben Pasek e Justin Poe, muitos nomes. Mas aqui a gente vai ter também uma história que vai falar um pouquinho de morte, de suicídio, que a gente vai conhecer a história do Connor e do Evan Hansen. O Evan Hansen, ele tem alguns probleminhas, ele faz um tratamento com uma psicóloga
E por questões, assim, de depressão mesmo, várias coisas que ele tem de socialização, enfim. E aí vai ter, do outro lado, o Connor, né? O Connor, ele é um menino encrenqueiro, um menino que as pessoas até evitam um pouco, porque ele é muito, enfim, encrenqueiro. E aí acontece que ele vai acabar cometendo suicídio. Mas antes de cometer suicídio, ele vai pegar uma carta que o Evan Hansen estava fazendo pra ele mesmo, em forma de um tratamento, como se fosse um tratamento que a psicóloga pediu pra ele fazer. Ele escrevia cartas pra ele mesmo pra incentivar ele a ter um dia bom, a fazer coisas boas, felizes, e aí ele vai, se eu não me engano, ele imprime na escola essa carta, e aí o Connor vai ver essa carta, vai guardar no bolso e vai cometer o suicídio. E aí a família do Connor vai ver essa carta no bolso dele e vai achar que seria uma carta que ele ia mandar pro Evan sobre problemas que ele estava passando, né? Sendo que era totalmente ao contrário. A família vai super se apoiar no Evan porque a família achava até então que o Connor não tinha amigos. E a carta que o Connor deixa, Connor, que seria do Evan mesmo, deixa pro Connor, pro Evan, seria uma carta bem profunda, que fala bastante dos sentimentos dele. Então eles vão praticamente ficar próximos ao Evan, e o Evan, em vez de falar que não, a gente não era amigo, ele só pegou essa carta por engano, ele vai continuar levando essa história a cabo e ver até onde vai dar, tá? É muito triste também, tanto da parte do Evan quanto da parte do Connor. A gente entendeu porque o que levou o Connor a cometer suicídio, né? A família dele com aquela culpa toda de que eu poderia ter feito. Então traz muito disso também, sabe? Da gente prestar mais atenção aos mínimos detalhes que as pessoas em volta podem estar passando. Eu acho que todo livro que fala de suicídio traz muito disso, né? É a gente se atentar a pequenas coisas que às vezes para as pessoas não importa, mas importa sim. Então é muito legal aqui. O Evan também aprende muito com a mentira que ele comete, né? Ele começa a conhecer um pouco do Connor. E tem também a questão da irmã dele, que é uma menina que ele super admirava e vai ficar mais próximo ainda. Tem tudo isso do Evan tá evoluindo, crescendo como pessoa. Enfim, é muito, muito, muito legal mesmo esse livro. É super rapidinho de ler e, gente, traz bastante coisa, assim, pra gente refletir mesmo. E principalmente pra gente tentar entender, né, e entrar na cabeça do jovem. Hoje em dia as coisas estão tão difíceis pros jovens, parece, sempre foram. Mas parece que com as coisas que andam acontecendo tá tudo muito mais difícil. Então pra gente se aproximar mais, se atentar mais principalmente a essas coisinhas que às vezes podem estar fazendo mal e chateando, né, os dias deles. Aí a gente vai ter também o livro super queridinho, que é o livro 3 Coisas Sobre Você, da Julie Buxbaum. Enfim, a Young Adult, que também vai falar de perda. A nossa protagonista também perdeu a mãe dela. O pai dela, logo depois que a mãe dela morreu, acabou conhecendo uma mulher e foi morar junto com ela, uma mulher super bem de vida, super rica. E eles não estavam tão bem de vida assim, então eles acabaram se mudando de casa para uma mansão e vivendo uma vida lá dentro daquela casa. Ela foi para uma escola nova, onde ela não conhecia ninguém. Até que vai chegar um e-mail pra ela, pra nossa protagonista, que eu não lembro o nome dela, gente. De um remetente chamado Alguém Ninguém. E esse remetente, ela não sabe quem é, ele não fala em momento nenhum quem é, ele sabe quem ela é, mas ela não sabe quem ele é. Ou ela, enfim, não tem como saber, né? Aí ela vai receber esse e-mail e vai acabar trocando correspondências com essa pessoa, mesmo sem saber quem é, e no e-mail eles sempre falam cada um 3 coisas sobre eles mesmos pra poder falar no e-mail ali, como se fosse uma conversa pra conhecer a outra pessoa, sendo que ele já conhece ela não conhece ele. Eu acho que ele conhece ela, gente, eu não lembro se ele conhece ela. Enfim, mas só sei que enquanto eu lia, eu lembro que eu ficava tentando imaginar quais pessoas poderiam ser, porque vão aparecer algumas pessoas na vida dela aqui no decorrer do livro, sabe? Eu ficava torcendo pra alguns aqui, será que pode ser, será que pode não ser? E aqui também é muito legal, porque ela tinha uma relação tanto quanto difícil com o seu pai por conta do que eles tinham passado, né? Eles perderam a mãe, ela perdeu a mãe, e aí logo depois ele já conheceu outra mulher e já foi ficar com essa mulher, e mudou totalmente a vida, o rumo da vida deles, porque eles tiveram que viver de outra forma, em outro lugar, um lugar novo, então tudo estava acontecendo muito novo pra ela. Além de ter perdido a sua mãe, ela tem que começar a sua vida nova praticamente sozinha, porque seu pai estava 100% dedicado ao relacionamento novo dele. Então, eu acho que ela meio que se agarra nessa ideia de receber esses e-mails pra se apegar em alguma coisa pra ter pelo que tá vivendo ali, passando os dias, né, tentando se dedicar. Ela é meio invisível na escola nova ali, né, sabe como é que é? Acho que, se eu não me engano, a mulher tinha filhos, ou um filho, se eu não me engano. E ela não se dava bem com os filhos daquela mulher. Então tem todas essas questões assim. Eu li faz um tempinho já, né? Li em janeiro de 2017, tá, gente? Mas foi um livro que mexeu bastante comigo, que na época eu gostei muito e super indico aqui pra vocês também. O próximo livro que eu trago pra vocês é o livro Juntos Somos Eternos, do Jeff Zentner.
Tem outro livro desse autor que ele lançou primeiro, eu ainda não li, mas quando eu li esse aqui eu fiquei tão tentada a ler o outro, nem lembro por que eu não li. Mas esse livro aqui vai tratar tanto da amizade, da importância da amizade, principalmente para passar por problemas complicados, né? Aqui o nosso protagonista, o Jill, ele nunca foi popular na escola, tá? E ele vai ficar menos popular ainda quando seu pai sofrer, ele vai ser preso por conta de o que era mesmo? Um escândalo. Eu não vou falar referente aqui, porque senão perde a graça, você tem que ler o livro pra saber. Mas o pai dele era um religioso, a família dele tinha uma religião tanto quanto diferente, que trazia umas coisas de serpente. Inclusive, o nome do livro em inglês é The Serpent King, se eu não me engano. É The Serpent King, isso mesmo. E eles têm uma religião tanto quanto estranha, e por isso mais ainda, né, o escândalo que o pai dele vai sofrer ali vai pesar mais nas costas dele. Mas o Jill, ele tem 2 amigos na escola. Apesar de não ser popular, ele tem 2 amizades muito legais na escola, que é o Travis e a Lydia. A Lydia, ela é super popular na internet, ela tem um blog, ela tem umas coisas super de sucesso, mas na vida real ninguém gosta dela, ninguém quer saber muito dela. Então, ela quer ir pra uma cidade maior, ela não aguenta mais aquela vida na cidadezinha pequena. E daí também tem o Travis, que é aquele cara estranho, nerd, que gosta de livros parecidos com Game of Thrones. Então tem muitas coisas aqui peculiares nas personalidades dos personagens principais aqui. Mas é muito gostoso de ver a amizade deles, a forma como eles interagem, como eles se ajudam principalmente. Cada um tá passando por problemas na sua casa, problemas familiares, problemas com os pais, problemas de aceitação. Então é muito difícil, né? A pressão que o Jill sofre, principalmente referente à sua mãe, por conta da religião que eles têm, enfim, da sua mãe esperar muito dele e ainda não achar que o que o pai fez foi errado, apesar de ter sido muito errado. Então tem várias coisas que entram em questão que são muito legais, mas eu acho que o principal que a história traz é a importância mesmo da amizade, de você ter alguém próximo a você que pode te ajudar a passar pelos problemas que você tá enfrentando, que faz muita diferença lá no final. E foi muito legal de ver. Acontece uma coisa que tem um plot que foi muito triste, eu chorei quando eu li, foi bem, bem tocante mesmo. E é uma história cheia de coisas lindas que precisa ser lida. É triste, o celular começou a tocar. Enfim, tenho em mente que vai ser um livro que vai ter uma coisa triste ali, mas que é muito, muito, muito bom mesmo. E o último livro que eu trago pra vocês, gente, é o livro Céu Sem Estrelas, da Iris Figueiredo, é um livro nacional, que vai falar, basicamente, sobre autoaceitação, sobre, às vezes, as consequências dessa falta de autoaceitação, principalmente. Aqui a gente vai ter a nossa protagonista, que é a Cecília. Ela tem 18 anos, ela não se dá bem com a mãe dela e nem com o seu padrasto. A mãe dela coloca o padrasto à frente da sua filha. Então, ela, em certo momento, logo no começo do livro, ela vai expulsar a filha dela de casa por conta de alguma coisa, que eu não lembro exatamente o que é essa coisa. Mas ela vai acabar expulsando a filha dela de casa e ela vai morar por um tempo na casa da sua melhor amiga, Yasmin. E acontece que a Cecília, ela sempre teve uma quedinha pelo irmão da Yasmin, o Bernardo. Só que ela não se autoaceita, sabe? Ela se sente gordinha, ela se sente assim, que as pessoas nunca vão gostar dela pelo que ela é. Tem toda aquela questão de se encontrar também. E aí ela vai começar a descobrir que a vida é muito mais do que isso. Ela vai descobrir coisas muito, muito maravilhosas sobre a vida, sobre se amar, sobre a importância de se amar para poder ser amado, principalmente. E aqui nessa história, o tempo que ela passar na casa dessa amiga, ela vai acabar descobrindo muitas coisas sobre si mesma, descobrindo que às vezes a gente tá muito além nos olhos dos outros, né? Principalmente nos olhos das pessoas que amam a gente como a gente é. E a gente é lindo. Tem uns acontecimentos muito tristes aqui, tem aquela questão de se automutilar, sabe? Aquela questão, depressão, ela tem depressão. E ela não tem a mãe dela ali próxima a ela pra poder ajudar ela a passar por isso. Então tem muitas questões que, assim, às vezes a gente vê acontecendo, né? Acho que é só em livros, mas não, acontece na vida real também. Questão de mãe, às vezes colocar outras pessoas à frente dos próprios filhos. E são coisas muito tristes que a gente vê, mas acontece, né, gente? Eu acho que é importante a gente ter contato com isso dentro da literatura pra gente poder meio que se situar, se familiarizar com alguns acontecimentos que às vezes é até um toque mesmo pra nós, pra gente se atentar a algumas coisas, sabe? E aqui, nossa, a mãe dela, meu Deus, que raiva que eu sentia dela, muito, muito desnecessária, assim como várias mães de outros livros. Mãe do livro do menino esqueci o nome do protagonista agora, do Victor Martins, 1.000.000 de Finais Felizes. A gente fica com raiva de algumas atitudes que os pais têm, sabe? Por mais que, não sei se é por mal que eles fazem, percebendo que é por mal, mas a gente fica
pô, sabe? Então são livros, assim, que trazem bastante coisas. Esse livro aqui, eu não consegui gravar resenha quando eu li, porque eu fiquei muito mexida mesmo. Ele traz bastante coisa, mesmo assim, tocante, profunda. Essa questão da automutilação foi muito triste de ver no livro. E, enfim, se vocês tiverem a oportunidade, leiam, que também é muito, muito enriquecedor. Bom, gente, me digam aí se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Posso trazer com outros gêneros também pra vocês. Ou se vocês quiserem mais indicações de young adultos, contem aí pra mim que eu trago pra vocês, tá? Pra vocês estarem por dentro. Tem muita coisa aqui que eu li já que, ai meu Deus, que se eu quiser falar de tudo, vou ficar anos aqui. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like que me ajuda na divulgação e se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito. Nos vemos em breve. Beijinhos, tchau!